Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, irmã, aquele que me ouve nesta noite. Hoje é o 5º dia de uma campanha poderosa, que a qual o Senhor nos dá a oportunidade da gente pedir e falar com Ele. Eu costumo dizer que a primeira coisa que nós temos que fazer é convidar a Jesus a participar das nossas vidas. E quem sabe no ano de 2021 você esqueceu de convidar a Jesus a participar da tua vida, convidar a Jesus para entrar junto da tua casa, junto da tua família, do teu negócio. E no ano de 2022 é o ano de você convidar o nosso Senhor a participar mais da tua vida. Porque às vezes nós corremos atrás de muitas coisas e esquecemos que o Senhor ele está à porta, batendo, esperando eu e você abrir a porta para Ele entrar. A Bíblia diz lá em livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 8, fala a história de uma mulher cujo nome era Sulamita. Uma mulher bem conhecida, uma mulher bem estruturada que morava na província de Sumé. E quando de repente ela viu passar um homem chamado Eliseu, um profeta daquela época. Naquela época o Senhor Deus ele escolhia um para ser o profeta da nação, para representar o teu reino, para apresentar a nação a ele. E assim o profeta apresentava e Deus, através do profeta, perdoava os pecados da nação e orientava a nação. E ali naquela província de Sumé, uma mulher cujo nome Sulamita viu passar Eliseu, o profeta de Deus. E o interessante é que Sulamita ela era uma mulher bem sucedida, bem resolvida. Ela tinha as propriedades, ela era uma mulher bem conhecida no meio da sociedade, ela tinha praticamente tudo. Mas quando ela viu o representante de Deus chamado Eliseu, a Bíblia diz, a história diz que ela convidou a Eliseu, ela convidou a Eliseu a entrar na sua casa, porque Eliseu ele representava o reino de Deus. E o interessante é que ela viu Eliseu, convidou Eliseu, entra na minha casa, come pão, bebe água, descansa um pouquinho. Naquele momento ela abriu a porta para Deus. Ela abriu a porta da sua casa para Deus porque Deus estava passando perto da casa dela e ela viu que Eliseu era um homem de Deus. E nesta noite também não é diferente. Deus está à tua porta esperando você convidar a Ele para participar no ano de 2022. Para que este ano seja um ano de vitória, um ano de bênção, um ano de excelência. E Sulamita, ela convidou a Eliseu, deu um copo d'água, deu um pedaço de pão, ele comeu, descansou e continuou a sua viagem. Mas o interessante é que quando Deus ele chega num ambiente, ele muda o ambiente. Onde não há paz, ele coloca paz. Onde não há esperança, ele coloca a esperança. Onde não há amor, ele coloca o amor. E aonde o nosso Deus ele entra, ele faz mudança. Ele faz que aquele que a qual convidou comece a perceber. E eu posso entender que Sulamita, a partir do momento que ela convidou a Eliseu, o representante de Deus, para entrar na sua casa, eu acredito que a paz começou a brotar naquele lugar. Era uma mulher que tinha tudo. Mas quem sabe ela não tinha paz, a paz começou a brotar. A esperança começou a nascer e brotar novamente. Porque o Senhor Deus estava habitando naquela casa. E Deus quer habitar na sua casa neste ano 2022. E ali Sulamita começou a ver o agir de Deus. Tanto é, quem sabe, eu posso entender através da história que ela estava jantando ou almoçando com o marido e viu os benefícios que Deus fez, as grandezas, os milagres que Deus tem feito na casa. Ela olha para o marido e diz: nós precisamos fazer mais para o nosso Deus.
Nós precisamos fazer algo maior para o nosso Deus. O marido olhou para ela e disse-lhe: o que é que nós precisamos fazer para o nosso Senhor? Porque é bem verdade que o homem ele é o sacerdote da vossa casa, é o que abençoa, é aquele que representa Deus e é aquele que traz as bênçãos para a vossa casa. Um recado para você, irmão. Você é o abençoador da tua casa. Seja um instrumento de Deus neste ano 2022. Abençoa a tua casa, abençoa a tua família, abençoa a tua esposa, abençoa o teu trabalho. E este homem, ele olhou para a tua esposa e disse: pois bem, o que é que você precisa fazer? A mulher, a sulamita, ela foi perguntar ao esposo, porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a vossa casa e a tola destrói com as vossas próprias mãos. Eu vejo um ato de sabedoria nas mãos dessas mulheres. Ela chegou diante do teu esposo e disse: olha, nós precisamos fazer algo maior para o nosso Deus. Eu acredito que neste momento ela disse-lhe: olha, a partir do momento que o representante de Deus, um homem chamado Eliseu, um profeta da nação, que a qual entrou na nossa casa. A partir deste momento que ele entrou, trouxe a presença de Deus para a nossa casa. A mudança começou. E ela começou, quem sabe, a contar ao marido. Disse: olha, não havia paz, os funcionários, os empregados da casa, havia conflito, contrito um com o outro. E agora tem paz. Eu não tinha mais alegria no meu coração, mas agora o meu coração está alegre, porque a Bíblia diz que a tristeza tem que saltar de alegria na presença do nosso Deus. E o interessante é que Sulamita chega diante do teu esposo e disse-lhe: olha, vamos fazer algo maior. O marido olhou para ela e disse: o que é que nós precisamos fazer para o nosso Deus? Ela disse: eu tenho um projeto no meu coração para o nosso Deus. E ela começa a contar para o marido: olha, eu quero fazer um quartinho para que quando Eliseu passar, aquele homem santo de Deus, porque sei que é grande a jornada dele, quero que ele coma pão, beba água, descansa e depois continua a tua jornada. O marido olhou para ela e disse: o que é que você quer fazer, minha esposa? E ela disse para ele: eu quero construir um quartinho para este homem. Quero colocar uma boa cama. Quero colocar uma boa mesa, uma boa escrivania, um candeeiro, uma lamparina. Quero dar o melhor, porque a partir do momento que ele entrou na nossa casa, o milagre aconteceu. E o interessante é que a Bíblia diz que Eliseu, ele passava em tempo naquele vilarejo. Eu acredito que era em ano que ele passava por ali. No próximo ano, quando ele retorna, a Bíblia diz que vinha ele, Eliseu e seu criado Geazi. Quando ele volta e passa na frente da casa de Sulamita, Sulamita já estava o esperando. Quando ele passou, ela o chamou e disse-lhe: Eliseu, eu tenho algo preparado para você. Eu tenho algo para você e para o nosso Deus. Porque aquele que ajuda, aquele que dá um copo d'água a um profeta, ele recebe o galardão do profeta. E esta mulher convidou Eliseu a entrar na sua casa e disse: agora hoje você vai comer pão, vai beber água e ainda mais, vai reclinar a tua cabeça e vai descansar. Ela preparou-se o melhor quartinho e ali Eliseu entra, passa a noite, descansa. A história diz que ao amanhecer, Eliseu olha para o quartinho e vê um quarto muito lindo. Ele olha para Geazi e fala: Geazi, esse é o melhor quarto que a qual nós dormimos. E é bem verdade que quando o nosso Deus está na casa, o sonho ele tem que brotar, ele tem que ser realizado. A Bíblia diz que Eliseu manda Geazi chamar Sulamita. Quando Sulamita chega na presença de Eliseu,
Eliseu olha para ela e disse: minha senhora, o Deus que a qual nós servimos, ele tem um presente para você. O Deus que a qual você abriu a porta, ele tem algo grande para te entregar. Sulamita olhou para Eliseu e disse: o que Deus tem para me entregar? Eliseu olhou para ela e disse-lhe: no próximo ano, na próxima vez que eu voltar, que eu regressar e passar por aqui, tu estarás com teus filhos nos braços. Sulamita olhou para ele e disse: meu senhor, não precisa enganar tua serva. Tudo que fiz foi por amor, tudo que fiz foi para Deus. Tudo que eu fiz até hoje, porque Deus tem feito coisas grandes, e a forma de eu retribuir. Mas o Senhor Deus, ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Ele sabe do nosso desejo, ele sabe daquilo que vai trazer alegria para o nosso coração. Então é por isso que eu te falo nesta noite. Convida Jesus para entrar na tua casa. Ele está à porta, está batendo. Hoje é o 5º dia desta campanha poderosa. 12 dias de clamor para 1 ano de bênção. E nesta noite Deus me trouxe aqui para te dizer: convida a Ele para entrar, para participar da sua vida. Mas pastor, a minha casa é uma casa desunida. A minha casa é uma casa destruída. Como é que Jesus vai entrar? E Deus está dizendo: eu quero entrar hoje para te ajudar a resolver. Eu quero entrar hoje para te ajudar nessa situação, para trazer os sonhos que a qual Satanás enterrou à realidade. Sulamita, ela olhou para Eliseu e disse: Eliseu, não tem como. Mas o nosso Deus, ele é especialista em fazer milagre. Eliseu olhou para ela e disse: somente confia no Senhor. E Eliseu foi embora. Sulamita duvidou porque o marido já era velho. Mas Deus fez um grande milagre naquela casa. Eu imagino Sulamita nos primeiros meses de gravidez. Como é que ela passou, como é que ela se depara e ali naquele momento ela começa a ver e enxergar que verdadeiramente Deus é fiel. Porque era só um milagre e Deus fez um milagre na vida daquela mulher. Ela contemplou, ela viveu um milagre. Os 9 meses se passam. A criança nasce. Eliseu retorna a passar pela província. E o interessante é que quando Eliseu volta, juntamente com o seu criado Geazi, ele se depara com uma mulher, quem sabe, na varanda da tua casa, balançando um carrinho de bebê daquela época. Eu acredito que quando ele olha para a varanda, ele se depara com Sulamita com a criança nos braços. Sulamita, quem sabe, vá de encontro a ele dizendo: olha, verdadeiramente Deus é fiel. E Eliseu, ele quem sabe, olha para ela com um sorriso nos olhos, no teu rosto, disse-lhe: eu não te falei que Deus era fiel? Eu acredito que foi uma festa. Imagina comigo uma grande festa, uma mulher que a qual não podia gerar uma criança. Mas Deus entra na casa e traz aquele sonho à realidade. Eu quero te dizer nesta noite que Deus, ele cuida dos mínimos detalhes, dos maiores, dos pequenos, seja ele impossível ou impossível de fazer. Deus, ele faz o milagre. Eliseu vai embora. Sulamita fica dentro da vossa casa cuidando dos meninos, das crianças. O tempo vai passando. Os anos se passam. E eu acredito que Eliseu em tempo passava por ali. Continuou ainda passando por ali todo ano.
criança já cresce, já é crescida. Quem sabe numa idade de 5 anos. O pai já era velho e é bem verdade que naquela época o filho ele tinha que assumir a posição do pai. O pai pega o menino e começa a mostrar a propriedade dele. Começa a passar o seu legado ao filho. Mas se você olhar na história, você vai ver que o pai começa a mostrar, mas em um determinado momento, o menino cai no chão, dá um grito e perde a sua vida. O pai chama um criado e fala para o criado: olha, leva lá para sua senhora que ela vai resolver isso. O criado pega a criança, sai correndo, chega na presença da sua senhora e fala: minha senhora, o menino está morto, já não ouço mais o batimento cardíaco, a pulsação já não tem mais, ele está morto. Mas a palavra do Senhor, bem-aventurado é aqueles que confiam no Senhor. Ele é como um monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre de pé. O sulamita pega o teu filho, coloca-se no quartinho do profeta, tranca a porta e volta aí aonde estava o seu senhor. E pergunta para o seu esposo: olha, você pode me liberar para ir à cidade falar com Eliseu? Ou melhor, perguntar e apresentar o que aconteceu a Deus? O esposo abençoou ela, disse: pode ir. Ela disse: não tem nada que vai me impedir, me deixa ir. O esposo abençoou ela. E ela faz um pedido ao teu esposo, disse lá: prepara somente um jumentinho, e eu irei sozinha falar com Deus. A história diz que ela monta nesse jumentinho, vai em direção à casa de Eliseu. Eu imagino agora Eliseu sentado na varanda, conversando com Geazi. Olhou para a estrada, viu uma mulher vindo em direção à sua casa, montada num jumentinho. Geazi, quem sabe, olhou para Eliseu e disse: Eliseu, aquela que vem até a nossa casa parece sulamita. Eliseu olha e disse: é ela mesmo. É ela mesmo, Geazi. E Eliseu fala: vou me preparar. E Geazi vai de encontro a ela ao receber. A história diz que Geazi vai de encontro a sulamita. Ao chegar perto dela, Geazi olha para ela e disse: minha senhora, como é que vai a senhora? Ela olhou para ele e disse: eu estou bem, comigo vai tudo bem. Como é que vai o teu marido? Com o meu marido vai tudo bem. Como é que vai com o menino, com o teu filho? Com meu filho vai tudo bem. Eu preciso falar com Deus. Preciso falar com Eliseu. E quando ela chega na presença de Eliseu, ela fala: Eliseu, preciso de uma resposta de Deus. Preciso da última palavra do Senhor Jesus. E Eliseu olhou para ela e disse: o que é que aconteceu? Ela responde a Eliseu e disse: Eliseu, o menino que a qual Deus me deu está morto lá em casa. Mas pastor, Deus, ele não resolve tudo. Tem coisas na nossa vida que nós não precisamos entender. Tem coisas na nossa vida que às vezes nós passamos, não é para nós entendermos. É somente para nós glorificarmos e adorar a Deus. Sulamita, ela estava ali confiando no Senhor Jesus. Porque quando perguntou para ela como é que ela estava, ela disse: está tudo bem. Estou bem.
E Sulamita, naquele momento, esperando a resposta de Deus, perguntou para Eliseu e disse: Eliseu, e agora? Eliseu olhou para ela e disse: vamos falar com o Senhor. Ele disse para Geazi: Geazi, pega o meu cajado, vai até a casa de Sulamita, toca com o meu cajado naquela criança e vamos ver o que vai acontecer. A história diz que Geazi sai correndo, vai até a casa dela, toca com o cajado na criança, encosta o cajado e nada aconteceu. E ele volta, retorna de novo, disse Eliseu: nada aconteceu. Eliseu vai lá, entra sobre o quarto e disse: olha, minha senhora, fica aqui pro lado de fora que eu vou orar. A história diz que Eliseu entra no quarto, fecha a porta e começa a clamar, a orar. Imagina comigo um homem orando, clamando a Deus, e disse: Deus, o que está acontecendo? E Deus calado. Sabe por quê? Porque Deus, ele faz as coisas loucas. Às vezes nós olhamos para Deus e falamos: Deus, por que é que está acontecendo? Eliseu começa a orar, começa a falar com o Senhor. É bem verdade, segundo os estudiosos, que nós pregamos 1 hora, é equivalente a um dia de trabalho. Eu acredito que ele estava orando, começou a orar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. E Deus em silêncio. E Deus calado. Quem sabe hoje na sua vida Deus está calado. Quem sabe você passou por uma luta grande e Deus calado e você desistiu. Você falou: por que Deus me esqueceu? Eliseu estava dentro do quarto orando, quem sabe 8, 9, 10 horas, e nada aconteceu. A história diz que ele começou a orar, que ele deita sobre a cama. Eu acredito que as forças do teu corpo físico já não aguentava mais. E a tua voz, quem sabe, já não tinha mais como orar. Mas as lágrimas dos vossos olhos ainda tinha. Ele começa a chorar, deitado sobre a criança. E a Bíblia diz que quando ele estava orando, a criança voltou à vida. Imagina a festa. Ele abraçou a criança, abriu a porta, entregou para Sulamita. Sulamita, quem sabe, olhou para Eliseu: o que é que Deus falou? Eliseu olhou para ela e disse: Deus não falou nada. Deus não falou nada. Mas o que é que eu devo fazer? Somente adore o Senhor, porque Deus só nos chamou para adorar, não nos chamou para nós entendermos a Ele, somente para adorar. Então continue adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. E ela começou a adorar a Deus, glorificar o Senhor sem entender nada. Tem coisas na nossa vida que nós não temos que entender. Que nós temos que somente adorar, passar pela prova adorando e exaltando o nome do Senhor. O tempo vai passando. E o interessante é que Deus, ele cuida da nossa casa, cuida de nós dos mínimos detalhes. Para você me acompanhar no capítulo de 2 Reis, capítulo 8, versículo 1 a seguir, você vai ver a continuação da história. Que Eliseu volta a passar por Sumé. Ele chega diante de Sulamita e fala: mulher,
eu tenho um recado de Deus para você. O Deus que a qual nós servimos manda eu te dizer para você pegar o teu esposo, o teu filho e peregrinar numa terra estranha. Porque o Senhor Deus vai mandar fome por essa província. E quem tiver neste vilarejo ou ao redor dele vai perecer. A Bíblia diz que Sulamita, pega o teu marido, pega o teu filho, sai da zona de conforto onde ela estava e vai peregrinar na terra dos filisteus por 7 anos. Agora eu quero que você imagine comigo. Ela ouviu a voz de Deus, largou tudo para trás e foi para uma terra que a qual ela não conhecia, que era a terra dos filisteus. Sem questionar a Deus. Tem muitas pessoas que Deus está dentro da casa, Deus começa a orientar, Deus começa a mostrar e Deus começa a te conduzir a um caminho. Você, a primeira coisa, vai questionar, reclamar e perguntar para Deus. Neste ano de 2022, deixa Deus conduzir a tua casa. Se você pedir salvação para o teu filho, deixa Deus trabalhar. Nós, ser humano, nós temos mania, vou dizer assim, nós temos uma mania de nós colocar a mão nas coisas na mão de Deus, e quando Deus começa a trabalhar, nós vamos lá e pegamos de volta, e depois nós não vimos resultado. O segredo é nós confiarmos no nosso Deus. Sulamita, ela confiou no Senhor. Preparou as suas coisinhas e foi para a terra dos filisteus. Imagina o primeiro ano. Alugar uma casa. Preparar um quartinho, preparar uma cama, preparar ali. Para ela se instalar, para ficar ali. Eu imagino que não foi fácil. Mas o interessante é que ela estava obedecendo e confiando no Senhor Jesus. Eu acredito que no primeiro dia ela começou a adorar, pegou a tua família e começou a adorar a Deus, porque ela sabia que ela estava sendo guiada por Deus. Mas pastor, Deus tirou ela da casa, levou para um lugar estranho, mas Deus avisou, olha, sai da sua casa. Pega tudo que tem, vai peregrinar numa terra estranha, porque a fome vai passar e aquele que estiver aqui vai perecer. Ela ouviu a voz do Senhor Jesus. O primeiro ano ela passou adorando a Deus, o segundo adorando a Deus, o terceiro adorando ao Senhor Jesus. O marido falece, ela estava adorando ao Senhor Jesus. O sexto ano, o sétimo ano se passa, ela tem que voltar para sua casa. Ela tem que retornar. A história diz que quando ela retorna para Sumé, quando ela vai à sua casa, a história diz que a casa dela estava invadida. No capítulo de número 8, versículo 1, você vai ver. A casa dela estava invadida. O esposo já tinha falecido. O filho, quem sabe, já tinha a idade dos 13 a 14, a 15 anos. Ela era viúva. E naquela época ela dependia do teu filho. Porque a viúva ela não podia trabalhar. Ela teria que ser sustentada pelo teu filho. O interessante é que quando ela chega na casa, a casa invadida, ela olha para o teu filho e diz: agora o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer, meu filho? Quem sabe o filho olhou para ela já entendendo das coisas e disse: vamos apelar ao rei. Vamos lá falar com o rei para ele nos dar um pedaço de terra, para nós plantarmos e sobrevivermos. Sulamita agora vai em direção ao palácio real.
ela vai apelar ao rei para um pedaço de terra. Olha a perfeição do nosso Deus, o carinho de Deus para esta família. Imagina agora lá no Palácio Real, quem está trabalhando para o rei? Deus pega Eliseu aposenta. Deus pega o seu criado Geazi e coloca lá dentro do castelo real para servir o rei. E é bem verdade, queridos, que quando nós vamos procurar um trabalho, a primeira coisa, quando nós estamos num trabalho novo, a primeira coisa é: para quem você trabalhou? Qual é o nome do seu antigo patrão? Eu imagino que quando ele estava sentado servindo ao rei, o rei olhou para ele e disse: Geazi, para quem você trabalhou? Ele olha para o rei e disse: meu rei, eu trabalhei para um homem chamado Elias. Foi levado numa carruagem de fogo. Ficou o seu sucessor Eliseu, um homem íntimo de Deus. Um homem que a qual quando falava, Deus trabalhava. Um homem que quando ele levantava a mão para o céu, Deus fazia grandes milagres. E nisso o rei ficou atentado. Eu acredito que foi o próprio Deus que colocou um desejo, uma curiosidade no coração do rei para saber quem era Eliseu, para saber um pouquinho mais de Eliseu. Aí você imagina comigo agora Geazi falando com o rei: olha, rei, Eliseu era um homem de Deus, um profeta das nações, um homem que eu vi acontecer muitos milagres através das tuas mãos. O rei olha para ele e disse: qual os milagres que Eliseu fez? Ele disse: olha, meu rei, um milagre que Eliseu fez foi um dia que nós fomos reformar uma igreja. Passamos na casa do nosso irmão João, pegamos um machadinho emprestado. Nosso irmão João disse-lhe: cuida do meu machado, porque esse acende o fogo para sustentar a minha casa e eu só tenho esse. E nosso irmão João era um irmão da igreja, um irmão de fé nosso, emprestou o machado. E nós pegamos o machadinho do nosso irmão João, fomos até a igreja cortar lenha para reformar o templo. Começamos a bater, a cortar a lenha. O irmãozinho pega o machado do nosso irmão João, vai até o riacho, porque lá tinha uma árvore bonita e servia para colocar no templo. E ele começa a cortar, a bater. Mas ele não percebeu, meu rei, que o cabo do machado estava frouxo. Numa daquela ele bateu o machado sobre a árvore. O machadinho escapou do cabo. Foi para lá dentro do rio. O irmão chegou em mim e falou: olha, Geazi, o machado do nosso irmão João está lá dentro da água, e agora? Eu cheguei diante de Eliseu, meu rei, e disse: Eliseu, nós temos um probleminha. O machado do nosso irmão João está dentro do rio, e agora? Como é que ele vai sustentar? Como é que ele vai acender o fogo? Como é que ele vai cortar a lenha? Meu rei Eliseu, ele perguntou aonde caiu. Eu mostrei, falei: a água está suja, está fundo. Eliseu, levanta, meu rei, as tuas mãos para o céu e dá uma ordem àquele machado que ele retornasse, que ele voltasse à superfície e voltasse para a terra. Quando ele começou a orar, ele começou a falar com o machado, eu não acreditei. Mas eu pude contemplar com meus olhos, rei, que o machado começou a flutuar sobre a face das águas. O machado parecia um isopor. E ele veio à superfície. Eliseu pegou aquele machado e olhou para mim e falou: toma conta das coisas que a qual te emprestaram.
E o rei naquele momento disse, olha, me conta mais dos milagres que Eliseu fez. Um certo dia, meu rei, culto do círculo de oração, festa, as irmãs preparou tudo, preparou o arroz carreteiro, preparou a melhor comida, estava tudo preparado, mas quando de repente a cozinheira olha para os seus temperos, ela observou o tempero que tinha um veneno muito perigoso, muito brabo, junto aos seus temperos. E com certeza ela temperou toda a comida com aquele veneno. Ela chegou diante de mim e falou, Geazi, diga para Eliseu que acabar o culto dispensa os irmãos, porque a comida tem veneno brabo na panela. Eu cheguei diante de Eliseu, estava na tribuna, Eliseu olhou, falei para ele, Eliseu, a cozinheira mandou te dizer que tem veneno brabo na panela. Meu rei, aquele homem se levantou, foi até a cozinha e perguntou para a cozinheira, há veneno na panela? E a cozinheira disse, é dos brabos. Ele disse, me mostra a comida. Destampa a panela. Quando ela destampou, ele passou a mão numa farinha que estava sobre a mesa, jogou dentro da panela e disse para a cozinheira, pode servir que nenhum mal vai acontecer. Geazi olhou para o rei e disse, rei, aquele dia eu comi bastante e aqui estou para te contar a história. Naquilo o rei olhou para Geazi e disse, Geazi, me conta qual é o maior milagre que aconteceu. O Geazi olhou para ele e disse, o maior milagre, meu rei, foi lá em Sumé, com uma mulher chamada Sulamita. Uma mulher bondosa de coração. Uma mulher cheia de amor no teu coração. Ela, quando todavia que nós passávamos, ela dava água e pão para nós. Mas um belo dia, quando nós retornamos, ela preparou um quarto bonito, pintou com as melhores tintas, colocou o melhor piso, a melhor cortina, comprou o melhor colchão, colocou a melhor mesa e deu para nós dormir. Nós dormimos bem. Ao acordar, Eliseu disse para mim chamar ela. E quando ela chega na presença de Eliseu, Eliseu olhou para ela e disse, minha senhora, no próximo ano, quando eu retornar, tu estarás com um milagre nos braços, com um menino nos braços. E quando nós voltamos, rei, no dia seguinte, no ano seguinte, eu até fiquei em dúvida, porque eu já tinha visto o marido. Mas Eliseu disse que o trabalho era de Deus e o agir era do Senhor. Quando nós voltamos, nós se deparamos com Sulamita com um menino nos braços. Foi uma festa, uma alegria. E o interessante é que Sulamita estava indo em direção ao palácio, apelar o rei para um pedacinho de terra. E Geazi estava contando a sua história. E ali ele estava dizendo, ali um belo dia, nós estávamos em casa. Nós vimos uma mulher, eu vi uma mulher vindo em nossa direção, montada num jumentinho. E quando eu olhei para Eliseu, eu disse, Eliseu, aquela é Sulamita. Ele disse, é. E eu fui de encontro a ela, rei. E o interessante é que esta mulher, ela acreditava, ela confiava no Deus Todo-Poderoso. Que quando eu perguntei a ela como é que estava, ela disse que estava tudo bem. E naquilo, lá no portão, alguém bate no portão. Eu costumo dizer que quando
Eu costumo imaginar uma cena agora. O rei sentado rumo ao seu portão. Porque naquela época o rei ele sentava em direção ao seu portão. Imagina comigo, Sulamita entrando no portão, nas fortalezas reais, vindo em direção ao rei. Quando o rei olha para ela, quando ela entra, quem sabe na sala real, o rei se levanta. E Geazi naquele momento estava contando a história dela. E quando Geazi olha para o rei, vê o rei de pé, ele se levanta também. Eu acredito que ele estava de costa para o portão. Quando ele vê o rei de pé, automaticamente ele olha em direção ao portão, porque ele sabia que alguém importante estava entrando. Quando Geazi se vira, ele se depara com uma mulher e um menino. Ele olha para o rei e disse-lhe: meu rei, eu tenho algo para te dizer. Esta mulher, esta senhora é Sulamita. E o menino que te acompanha é o filho que Eliseu ressuscitou. Imagina a cena agora. Ela foi apelar para o rei. Um pedacinho de terra. Mas o nosso Deus, ele nos surpreende. Ele é um Deus de surpresa. Ela chega diante do rei e fala: rei, posso falar com o senhor? Eu acredito que o rei olha para ela e disse: pois não, Sulamita. Pode sim. E quem sabe dentro dela, dentro do vosso coração, ela olha para dentro de si e fala: ele sabe o meu nome. O que eu quero te dizer nesta noite, o rei, Jesus, ele conhece. Ele sabe do seu nome, ele sabe da sua vida, ele conhece a tua história. Porque hoje nós não temos Geazi, mas nós temos o Espírito Santo de Deus para interceder, para levar as nossas queixas, para apresentar a Deus, para estar ali chorando, gemendo e apresentando ao nosso Deus as nossas queixas. O rei olha para ela e disse: o que eu posso fazer por você? Ela olha para o rei e disse: rei, eu só quero um pedacinho de terra para terminar de criar o meu filho e morrer em paz. E o interessante é que o nosso Deus, ele é um Deus de surpresa. Ele olhou para ela e disse-lhe: tu não tem casa, tu não tem terra. Ela disse: rei, até tenho, mas está invadida. O rei olhou para ela e disse: por eu conhecer a tua história, pela bondade que há no teu coração, eu vou dar ordem agora a um dos meus soldados a te acompanhar levando uma carta minha. E quando chegar lá na sua propriedade, eu vou dar ordem a este que está lá desocupar a sua casa, pagar o aluguel durante 7 anos que viveu, pagar os frutos que a terra produziu e pagar todo aquilo que a terra gerou para você. Aí você imagina agora uma mulher voltando para a sua casa, cantando e louvando a Deus, dizendo: Deus, tu és fiel, Senhor. É esse Deus que eu quero te oferecer no ano de 2022. Às vezes nós achamos que Deus nos abandona, às vezes nós olhamos para falando: Deus, o Senhor me abandonou, e Deus está dizendo: eu estou trabalhando. Mas eu te convido você, nesta noite, nesse começo de madrugada, a você dobrar o seu joelho, a você falar com o Senhor, dizendo: Deus, toma conta
da minha vida neste ano 2022. Porque o ano 2021, quem sabe, não foi um ano de excelência, mas o ano 2022, se você convidar a Jesus a participar da tua história, a participar da tua casa, você vai ver os grandes milagres que Deus vai fazer. Mas pastor, no momento da luta, fica firme. Sulamita, no momento das lutas, das dores, ela sempre estava firme, ela não reclamava, ela somente adorava ao Senhor Jesus, ela de maneira nenhuma, ela procurou entender a Deus. Porque ela sabia que o intuito, a função dela era adorar a Deus e obedecer o Senhor Jesus. Convida o Senhor para participar da tua casa, da tua vida, neste ano 2022. Mas deixa Ele verdadeiramente tomar conta de você. Deixa Ele verdadeiramente te guiar. Deixa Ele verdadeiramente fazer um grande milagre na sua vida. E você somente adore ao Senhor e não desista. Nós se deparamos com muitas pessoas frustradas, paradas, porque não esperou o tempo de Deus. Imagina se Sulamita, quando o filho estava morto, se ela se desesperasse, gritasse, abandonasse tudo. Ela não tinha visto os maiores milagres, ela tinha parado, ela tinha morrido ali. Mas não, ela sempre veio confiando no Senhor Jesus, acreditando no nosso Senhor. E nesta noite eu peço a ti, abre as portas para Deus da tua casa. Abre a porta do teu coração, entrega a sua vida a Jesus. Você que outra hora era crente, hoje está desviado, ainda dá tempo de você comer o melhor desta terra. Basta você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Confiar nele, acreditar e ouvir a vossa voz. Acredita no Senhor, Ele é fiel. E Ele te escolheu, eu e você, para cuidar. Para estar perto dEle. E participar das coisas maravilhosas que Ele tem para nós. E lembrar de uma coisa que Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Outro dia eu estava falando com um amigo meu, ele disse: pastor, é difícil ser crente. Eu disse: não, é fácil demais. Ele falou: mas é difícil seguir a Jesus porque sou pecador. Eu falei: eu também sou. Nós temos que somente adorar e obedecer a Ele. E ele disse para mim: como é que eu faço? Eu falei: só, primeira coisa, dobra o teu joelho, entrega a sua vida a Jesus e peça para Ele conduzir a tua casa. E assim ele fez. Passou uma semana, ele volta e disse: olha, pastor, já estou vendo o resultado. Meu filho já está me chamando para orar. A minha casa já começou a ter paz. O milagre já aconteceu. E o segredo que eu te dou para o ano de 2022: coloca Jesus na tua vida, na tua casa, no teu ministério, aonde você for, no nome de Jesus. Eu te convido aonde você estiver, no carro, na sua casa, no celular, no Facebook. Eu te convido a você a curvar a tua cabeça neste momento. Esqueça o que passou, porque a Bíblia diz que coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Esquece o ano de 2021 e foca agora no ano de 2022. E convida a Jesus neste momento a dizer: Senhor, entra na minha casa. Trabalha na minha família. Faz mudança nas minhas finanças. Faz um milagre na minha saúde. Grandioso Deus e eterno Pai,
Neste momento, Senhor, eu uno a minha fé com aqueles meus irmãos que a qual está ouvindo a minha voz. Peço para o Senhor Deus fazer um grande milagre na vida daquele que a qual pede nesta noite. Peço para que o Senhor entre sobre a vossa casa. Traga a Deus restauração, traga a Deus libertação, traga a Deus cura e prosperidade, Senhor, para a casa daquele que está orando nesta noite. Pai querido Deus, também, ó Pai, está um caderno de oração. Eu não sei qual é o pedido, eu não sei qual é, Senhor, o milagre que a qual cada um precisa que está neste caderno. Mas uma coisa eu peço ao Senhor, faça milagre. Traga cura, traga restauração, traga transformação. Alcança as casas nessa noite, os lares, Senhor. Aquele que está nesta noite precisando do milagre, Senhor, o Senhor não precisa de mim. Entrega o milagre, Senhor Jesus. Aquele que precisa, Pai, de um conforto no teu coração, que o Espírito Santo abraça ele nesta noite. E que tira, Deus, toda a amargura. Aquele, ó Pai, que está, Senhor Deus, desanimado, querendo parar. Que o Senhor Deus coloque a tua armadura sobre ele, que ele possa, Pai, aguentar mais um ano, se assim o Senhor não voltar. E eu peço também para o Senhor perdoar, Senhor, aquele que se desviou e que está orando junto comigo, entregando a vossa vida ao Senhor. Eu peço também para que o Senhor Deus esqueça, Pai, apague todo o pecado e faça uma grande mudança. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço ao Senhor Deus, abençoa todos os ouvintes, abençoa esta rádio, que a tua graça, o teu poder possa alcançar a cada um de nós e que nós possamos ser abençoados no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero neste momento agradecer a Deus por esta oportunidade. E o segredo e a receita é você convidar a Jesus a estar na tua vida. Quero mandar uma alô ao pastor Cláudio Domingo, companheiro, amigo. A minha esposa Letícia, meu filho Isaac, meu filho Miguel, meu filho Antônio. E quero também mandar um alô especial para o meu amigo Sulemário, que está lá em Ponta Porã. Nossa irmã Edna, que está fazendo aniversário hoje, parabéns, que Deus abençoe. Ao nosso irmão aqui, muito obrigado também pela oportunidade. Peço aos irmãos, ore pela minha vida. Nós temos pregado a palavra de Deus, temos anunciado o reino de Deus. E eu peço aos irmãos que orem pelo povo de Deus, para que nós venhamos se revestir a cada um. Ah, mas eu sou da igreja B, sou da igreja A. Mas ora, irmãos, nós estamos vivendo num tempo que a igreja tem que se unir para orar, para buscar, para falar com o Senhor Jesus. Porque sabemos que os dias a cada dia está difícil e nós precisamos unir a nossa fé. Procure uma igreja perto da sua casa. Não olha para o nome, mas olha para Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida, teu ministério. Quero também dar um alô ao povo da Assembleia de Deus, de Getsemane, do Brasil, que estão ouvindo a rádio, ali na rua Elias Katz, número 181 no Anache. Que Deus abençoe os irmãos lá, também está ouvindo a gente. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Um grande abraço. Que Deus abençoe e ore pela minha vida, pela minha família, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado no nome de Jesus. Amém.